Uma pausa rapidinha aqui no nosso bate-papo e eu perguntei sobre as consequências, né, que podem trazer esse tipo de violência para as crianças, já que um dia vão se tornar um adulto e a confiança que a gente tem na família, que é normalmente o primeiro vínculo que a gente tem de confiança com o mundo exterior, é quebrado logo no berço, né, logo dentro das nossas casas. Que tipo de consequências a criança pode ter no futuro? Então, considerando que o abusador foi dentro da casa, né, a gente tem estatísticas que mostram que a pessoa que mais abusa é o pai biológico. Antigamente havia essa questão do padrasto como maior, né? Nossa, mas as pesquisas recentes mostram isso. E aí acho que a quebra da confiança é total, né? A criança fica confusa, né? Aquela pessoa que sempre protegia, agora é a pessoa que pode causar um sofrimento, né? Então, o tratamento, o encaminhamento dessa criança para poder recuperar essa vontade de viver, essa desilusão, né? Realmente uma grande desilusão. Ela vai fazer isso, acho que com a ajuda de algumas técnicas específicas para atendimento de criança, né? Porque técnicas psicológicas, porque a criança precisa falar inicialmente do que ocorreu, né? Então, a primeira coisa é ela poder ter um vínculo de confiança com algum adulto, né? Às vezes ela vai encontrar esse vínculo de confiança novamente dentro da família e vai poder revelar o que ocorreu. Mas é necessário uma ajuda especial, de um tratamento especializado, para poder dar um seguimento a essas revelações. Ela pode ter pesadelos, ela pode ter transtornos alimentares, ela pode ter questão de não rendimento social. Por exemplo, se ela já ia para a escola, de repente, né, ela pode não estar querendo ir, ela tem vergonha do que aconteceu, dependendo da idade. Se o abuso é de tempo prolongado, porque às vezes o abusador, ele assusta a criança, ameaça que ela não pode contar para ninguém. Ele tem que garantir o silêncio da vítima, né? Quando a criança é muito pequenininha, essa coisa ele vai levando, meio que assustando, mas assim, se ela já tem um nível de compreensão, ele realmente vai fazendo... Faz uma ameaça. Né, uma ameaça. Um terror psicológico, além de tudo. É um terror. E daí, a criança pode demorar, então, esse abuso a ser 1 ano, 2 anos. Já aconteceu da gente receber casos até 4 anos, assim, de abusos segredos. frequentes. E aí é muito grave, porque a criança, para falar, quanto mais tempo ela esconde aquele segredo, mais vai ser difícil ela revelar, né? E quando revela, ela precisa de uma assistência da família, de recuperar dentro da família alguém que agora seja protetor, né? Então a família também tem que ser orientada. Seria complementar, doutor? Em razão, inclusive, do que coloca a professora Dalca, é que nós tivemos uma mudança na prescrição dos crimes. Então, o direito do Estado de punir os agressores sexuais só passa a ser contado a partir do momento que a pessoa completa 18 anos. Isso ocorreu, inclusive, foi chamada de lei Joana Maranhão, que é aquela atleta que teria sido abusada na infância e só teve coragem de contar isso, de denunciar, quando ela completou 18 anos de idade, e daí o crime já estava prescrito. O agressor não poderia mais ser punido pelo Estado, pelas investigações policiais e pelo judiciário. Então, nós tivemos essa mudança que é positiva, até pensando também nessa situação da criança que é submetida, que depende do agressor e que acaba tendo a lei do silêncio aí. E que acaba não tendo coragem, né, ou não tendo a quem recorrer, né? É até interessante você tocar nesse ponto, que era justamente aí que eu queria chegar. A partir de que idade a criança pode servir como testemunha ou como denunciante mesmo do seu próprio caso? Já que a gente viu a questão do menino Bernardo, que procurou ajuda, né? Foi até o fórum, tentou fazer a denúncia e, na verdade, foi devolvido à família. E aí, o final da história, infelizmente, a gente já sabe qual é, né? Ele acabou sendo morto pela madrasta, até então acusada, não está condenada ainda, mas acusada de ter praticado o crime junto com ajuda, enfim, aquele caso terrível que a gente acabou noticiando há pouco tempo atrás. Então, a partir de que idade a criança pode também fazer essa denúncia? A partir do momento que a criança tenha condições de se expressar,
né? A criança, ela deve ser sempre ouvida e o depoimento dela deve ter prioridade também, até porque a Constituição prevê a proteção especial, a prioridade da criança e do adolescente. Então, nós temos aí ainda uma dificuldade com o Poder Judiciário que nem sempre dá a devida atenção para os depoimentos, para o que dizem crianças e adolescentes. Ainda os procedimentos são muito burocráticos. Tudo depende de petição, tudo depende dos representantes legais que às vezes são os próprios agressores ou às vezes são coniventes com as situações de violência contra a criança. Então nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos da criança ser ouvida e por isso são importantes os centros de referência de apoio às vítimas de violência, com pessoas capacitadas para ouvir essas crianças, para fazer relatórios. As equipes multidisciplinares, elas têm exatamente esse papel, psicólogos, assistentes sociais, para exatamente atuar nessa oitiva das crianças e subsidiar os procedimentos policiais e judiciais. Tá, só para a gente encerrar, eu gostaria de comentar um dado que muitas pessoas de repente podem não saber, mas por conta das obras na região de Itaquera, ali na zona leste da cidade, a gente teve um aumento muito grande em incidência de crimes sexuais também com menores de idade, né? O que é uma coisa que muita gente pode nem imaginar, mas só por você concentrar uma grande quantidade de homens no mesmo lugar, isso pode também ter uma consequência muito grande naquela comunidade que ali vive, né? E é o que aconteceu agora no caso de Itaquera. E está sendo feito um trabalho para que isso não aconteça também durante o período da Copa. Afinal de contas, o turismo sexual existe, né? Infelizmente, e alguma coisa precisa ser feita para que a gente não tenha esses números ainda maiores agora nesse período de Copa, né, doutora? Isso. Existe um plano, né, que já vem sendo pensado bem antes da Copa, de previsão aí sobre essa questão do fortalecimento dessa população do entorno, para que eles possam estar sendo atendidos ou porque eles realmente percebam esses sinais, né? Então, os jovens estão sendo alertados no nível da prevenção, né? Só que isso é algo que deveria ter sido começado há alguns anos, né? Assim, de última hora, a gente sente que a coisa o trabalho não é tão bem feito quanto deveria ser. Até porque uma pesquisa feita em 2011 mostrou que 72% das denúncias do próprio Disque 100 de violência sexual se tratam das cidades que vão sediar a Copa do Mundo. Então nós teríamos que ter um trabalho preventivo. Grandes eventos, grandes obras sempre geram um agravamento dessas situações. E hoje em dia são em média 87 denúncias diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Absurdo. E você tem, falando em prevenção, você tem uma cartilha aí, né? Tem uma cartilha que é a cartilha que foi feita por jovens, né? Para que eles possam ser multiplicadores virtuais. Então, é uma nova etapa do enfrentamento da questão da violência, que a gente está utilizando agora o Facebook, né? Eles utilizam o Facebook, eu vou fazer aqui a propaganda, o Projeto PIAR, né? Que foi construído pelos jovens e, de certa forma, eles tendem a fazer essa multiplicação, né? Porque eles se empolgaram. Foram jovens de escolas estaduais, né? Escolas públicas, que puderam aderir a esse projeto. Então, acho que é uma chance da gente poder dar voz, né, ao protagonismo juvenil, que é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento e que, de certa forma, o jovem precisa se apoderar, né, se empoderar desse papel que ele tem na sociedade de defender os próprios interesses e também estar alerta e desenvolver a autoproteção. Tá certo. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Revista com toda certeza. Eu espero que da próxima vez a gente consiga comentar sobre números aí em que esses casos de violência estão diminuindo, né? Até por conta do trabalho de vocês, que está sendo com certeza muito bem feito, mas realmente precisa de uma conscientização das pessoas de que as nossas crianças precisam de carinho, precisam de apoio, precisam de tudo que precisa para se tornar realmente um cidadão, né? Menos violência. Obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Ariel de Castro Alves, advogado, membro do Condeca, e também a Dalca Ferrari, psicóloga, coordenadora do CNRVV. Obrigada, até uma próxima, viu? Vamos de mais.